A paz de Jesus, olha nós aqui de novo, que bom que você abriu esse vídeo, que bom que você gosta da palavra de Deus. E um dos desafios do nosso canal é esse: conhecer a palavra para amá-la e amar a palavra para conhecê-la. Por isso estamos fazendo esses episódios, meditando as leituras da missa. E hoje temos um desafio grande, porque hoje temos a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho. Vamos tentar fazer no menor tempo possível, para que você possa colocar esse vídeo no seu dia a dia. Então vamos começar da primeira leitura da missa desse domingo, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Esse capítulo é maravilhoso porque conta o Pentecoste dos pagãos. É uma coisa que surpreendeu a eles, porque eles eram todos judeus quando foram batizados no Espírito lá em Pentecoste, no cenáculo. E aí quando Pedro foi pregar na casa de um homem chamado Cornélio, que era pagão, e que queria ouvir o Evangelho, a pregação, enquanto Pedro pregava, o Espírito Santo desceu sobre os pagãos. Eles falavam em línguas estranhas e glorificavam a Deus. Aí Pedro falou: nossa, eles receberam o Espírito Santo como nós em Pentecostes. Bom, se Deus já deu o Espírito Santo para eles, quem impede agora que eles sejam batizados? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Vamos ler então? Agora é assim: como o capítulo 10 é muito longo, a igreja sabiamente dividiu em partes para que a gente pudesse entender na missa. Então a primeira parte, Atos 10, de 25 a 26, daí salta para o versículo 34 e 35, e depois um novo salto do 44 ao 48. Vamos lá então? Atos dos Apóstolos, capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos lá. Diz assim: quando Pedro estava para entrar, Cornélio, que era um pagão e que convidou Pedro a ir para a casa dele, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés, como que adorando a Pedro, tendo Pedro como um ídolo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Pedro não quis pegar para si a glória que é de Deus. Não, eu sou um homem comum como você. E isto é um santo. Os santos são pessoas comuns como nós, mas que conseguem viver a palavra de Deus, o amor de Deus. Pedro então levantou aquele homem: eu também sou um homem. E agora a igreja nos leva mais à frente, no versículo 34 e 35. E é onde começa a narrar o Pentecostes dos estrangeiros, dos pagãos. No versículo 34 e 35 diz assim: então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas. Porque eles pensavam: o evangelho é só para quem é judeu, para quem é descendente de Abraão. Aí Pedro está dizendo: não, Deus não faz distinção de pessoas, nem de raças, nem de nações. Versículo 35: mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Então para Deus não importa qual é a nacionalidade, qual é a raça, desde que a pessoa o tema, desde que a pessoa faça o que é justo, é isso que importa para Deus. É isso que Pedro está dizendo aqui na casa de um pagão chamado Cornélio. E aí nós vamos então para o fato que aconteceu durante essa pregação de Pedro. Pedro começa a pregar o querigma e a apresentar Jesus como Salvador e Senhor, como aquele que morreu na cruz, foi sepultado e ressuscitou, e que é o Senhor e que derramou o Espírito Santo. Enquanto Pedro está assim pregando, no versículo 44 diz assim: estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. O Espírito Santo desceu durante a pregação. Os fiéis da circuncisão, os que defendiam que só quem era circuncidado, só quem era judeu é que podia receber o Espírito Santo, os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre pagãos. Eles ficaram admirados. Não é só para judeu? Não é só para quem é circuncidado? O Espírito Santo está sendo derramado também sobre os pagãos. E como é que eles souberam que o Espírito Santo foi derramado sobre os pagãos? Porque o Espírito Santo é invisível. Como que o Espírito Santo se manifesta? A igreja nos ensina que os carismas são manifestações do Espírito. Então o Espírito se manifestou através de carismas. Versículo 46. Pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra:
Porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? Não há diferença do Pentecostes do capítulo 2 no cenáculo desse Pentecostes agora, porque Pedro está dizendo, eles receberam o Espírito Santo como nós. E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficassem com eles por alguns dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Todos são seus filhos. O que Deus quer é que nós o temamos, que nós façamos a sua vontade, façamos o que é justo. Amém? Vamos ao Salmo do dia, rapidamente, que hoje são 4 leituras. O Salmo de hoje é o Salmo 97, que também está comemorando a expansão do Evangelho por todas as nações. O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Vamos destacar essa parte do amor de Deus, sempre fiel pela casa de Israel, o povo de Deus. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Aleluia! O Senhor fez conhecer a salvação e revelou sua justiça às nações, mostrando o seu amor sempre fiel. Por que eu estou destacando isso? Porque a segunda leitura é da primeira carta de São João. Essa carta que faz a melhor definição de Deus que existe no mundo. Quem é Deus? Qual a definição? Ele vai dizer, Deus é amor. Vamos ler? É tão linda essa carta de São João que o Padre Jonas, quando escreveu um livro para nós termos intimidade com a Bíblia, ele nos mandou que nós lêssemos 7 vezes, antes de ler qualquer livro da Bíblia, 7 vezes a primeira carta de São João, porque apresenta Deus amor. É a carta que mais fala de amor. Então o Padre Jonas, inspirado pelo Espírito Santo, queria que nós tivéssemos, antes de começar a ler qualquer coisa, conhecer o amor de Deus, como está na primeira carta de São João. Vamos ver hoje o capítulo 4, quase no final da Bíblia, né? Capítulo 4, do 7 ao 10. Presta atenção, olha que coisa linda. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Nisto se manifestou aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor. Essa é a melhor definição de Deus que existe na Bíblia. São apenas 3 palavras, lembrando a Trindade, Pai, Filho e Espírito. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em nos ter enviado ao mundo o seu Filho único, para que vivamos por ele. Nisto consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele amado e enviado o seu Filho para expiar os nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro. E quando éramos ainda pecadores, Ele enviou o seu Filho para expiar, para nos lavar dos nossos pecados. Aleluia. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que também é maravilhoso, que vai nessa linha do amor de Deus. E o amor de Deus, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É uma das definições do Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. Então, quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, é o amor que é derramado sobre a igreja. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Como o Pai me ama, assim eu vos amo. Como o Pai ama Jesus, Jesus ama você e a mim. Você consegue imaginar o tamanho do amor do Pai por Jesus? Pois é esse amor que Jesus tem por você e por mim.
permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que eu permaneço no amor de Jesus? Guardando o seu mandamento. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Jesus quer que a alegria dele esteja em nós e que a nossa alegria esteja plena, irmãos. Então qual que é o mandamento de Jesus que eu tenho que guardar para permanecer no amor de Deus? Ele diz: este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Deus quer que nós amemos assim, uns aos outros. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Se vos amardes uns aos outros, vós sereis meus amigos. Isto é que vos ordeno. Eu pulei aqui um pouquinho, peraí. Me perdoe, irmãos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servo, pois o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e designei para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, diz o Senhor. Eu lembro de um Vinde Verde, um dos primeiros, que nós fizemos lá no Verdão. E lá no Verdão tinham 2 colunas gigantescas, com os holofotes, né, para o campo. E ficava bem de frente da arquibancada coberta onde ficava a multidão no Vinde Verde. E alguém teve uma inspiração do Espírito e colocou uma faixa, uma em cada coluna daquelas gigantescas colunas. Na primeira faixa estava escrito: não fostes vós que me escolhestes. E na outra: mas eu vos escolhi. Então nós entrávamos no Verdão, para o Vinde Verde, e nos deparávamos com essa declaração de amor de Jesus por nós, gigantesca. Que coisa inspirada que foi feita naquele Vinde Verde. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para ides e para que produzais muito fruto e o vosso fruto permaneça. O que então perdides ao Pai em meu nome, ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, que essa missa desse domingo seja um derramamento de amor de Deus em nossos corações. Seja um derramamento daquele que é o amor do Pai e do Filho. Seja um derramamento do Espírito Santo nesse tempo que nós estamos caminhando rumo ao Pentecostes. E que você possa estar comigo amanhã para nós meditarmos as leituras da missa. Fique com Deus. A paz de Jesus.